Olá, tudo bem? O meu nome é José Wilker, também conhecido como ZW, e este é o meu Vida Currículo. Sou nordestino, nascido em Maceió, Alagoas. Com 6 meses de idade vim para Salvador, Bahia, e estou aqui desde então. Sou casado e tenho um pouco mais de 19 anos de idade. Tenho uma formação de bacharel em design. Também tenho uma especialização em docência do ensino superior. Também na área de educação, eu iniciei uma especialização em educação EAD. Tenho um MBA em gestão educacional. Estou concluindo uma especialização em gerenciamento de projetos. Tenho um MBA em marketing e comunicação integrada. E tenho uma formação de mestrado em design e artes visuais. Como todo bom designer, atuamos na área de freelancer, tanto para web, gráfico, produtos. Minha primeira assinatura de carteira de trabalho foi como auxiliar administrativo em um ambiente educacional, onde eu tive uma grande escola, porque eu atuei na área de portaria, na área de segurança, na área de sonoplastia de eventos do colégio, na tesouraria da cantina, na área de artes, murais, criação, na mecanografia, que seria a xerox de trabalhos, de atividades, também no atendimento ao público, auxiliar de laboratório. Então foi uma grande escola onde eu pude, nessa primeira experiência, ter uma visão e lidar com várias áreas de saberes. A partir dessa experiência, eu consegui recursos para começar a investir em novas possibilidades. Fiz um curso de informática, trabalhava durante o dia, estudava à noite, e à sexta-feira à tarde eu fazia monitoria nessa escola, ajudando os outros alunos a aprenderem a mexerem nas ferramentas, nos programas Office, Windows, os programas gráficos, Corel, pacote Adobe, Macromedia, Web, HTML e tantos mais. Depois eu tive uma outra experiência em uma empresa que me permitiu não só dar aula de informática, como também conhecer novos ambientes e novos alunos para essas aulas. Eu pude dar aula para a Advocacia Geral da União, menores aprendizes, gestores, e assim ver necessidades daquela empresa, daquele público específico e adaptar o ensinamento para aquele público do que ele desejava fazer. Com o passar do tempo, eu percebi que eu sabia fazer as artes, sabia produzir materiais, fazia site, fazia peças, dava aula de informática, conhecia as ferramentas, mas eu percebia que faltava um conhecimento mais técnico e apurado. Por exemplo, às vezes eu demorava muito tempo para chegar em uma solução que me agradasse. Ficou bonito, ficou legal, ficou bom, mas por que ficou bom? Por que ficou bonito? O que é que tem aí dessa ciência que eu não conheço? E aí foi quando eu decidi fazer uma faculdade para entender o porquê dessas coisas. No primeiro dia de aula, eu sentei e vi a primeira professora da aula, que foi a disciplina de desenho geométrico, e a professora deu aquela primeira aula e nos primeiros 5 minutos eu decidi que 4 anos depois eu queria estar do outro lado da mesa, ou seja, onde ela estava, e não onde eu estava assistindo ali a aula, ou seja, eu queria ser professor universitário. Com isso, durante toda a minha trajetória na faculdade, como estudante, eu procurava tudo o que era necessário para ser um professor universitário. Então, o que é que precisa saber? Precisa fazer monitoria, vai fazer monitoria, precisa participar de projetos, de eventos, de atividades. Então, eu me envolvia com tudo o que precisava fazer para que eu tivesse alguma bagagem para então ser professor universitário. Ainda não formado, eu comecei a me envolver, por exemplo, com processos seletivos para professores universitários substitutos, para avaliar como é que estava o meu desempenho, e eu conseguia chegar até as finais, mas não era aprovado porque eu não tinha nem titulação, tinha só ensino médio ou a concluir o ensino superior, enquanto que os meus colegas que estavam ali competindo pela vaga tinham mestrado, doutorado. Então eu percebia que eu me saía muito bem, mas ainda faltava título, né, para que eu pudesse então ter uma oportunidade melhor. Quando terminei a faculdade, eu comecei a atuar como
auxiliar de coordenação e professor da mesma faculdade em que eu me formei. Comecei a dar aula de marketing, aula de computação gráfica para os cursos ligados a design de moda e design de produto. Nesta mesma instituição, passei a auxiliar também a coordenação de publicidade, propaganda e jornalismo, além de também dar aula para estes cursos e também o curso de psicologia, que eu tive aí uma experiência enriquecedora dando aula para eles nessa instituição. Foi nesse período que eu terminei o meu mestrado, recebi o convite para atuar em uma outra faculdade, onde eu seria a primeira contratação dessa instituição para o curso de design gráfico que estava começando. E aí então eu fui contratado, ajudei a coordenação a montar a equipe, montar o time para este novo curso, e um ano depois eu fui convidado para ser coordenador desse curso de design gráfico. Foi uma experiência muito interessante porque eu já era conhecido como professor naquela instituição e agora eu passava a ser conhecido também como coordenador. Comecei a colocar no coração o desejo de ampliar o curso e a gente saiu de um curso de design gráfico, incluímos design de interiores, design de produtos e publicidade e propaganda. E assim construímos ali uma área de design e comunicação que durante os 5 anos seguintes foi uma área que se desenvolveu bastante, porque sempre teve autorizações e reconhecimentos com nota acima de 4, né, e com muito elogio do Ministério da Educação. Ainda nessa mesma instituição, eu recebi o convite para ser coordenador operacional, porque na instituição haviam 2 cargos de coordenação. A coordenação acadêmica, que é a que eu já fazia com os 4 cursos, e eu fui convidado para ser coordenador operacional. O coordenador acadêmico, ele cuidava da parte acadêmica propriamente dita, enquanto que o operacional, ele lidava com folha de pagamento, com a questão de laboratórios, a questão de insumos, de estrutura, de eventos, do ponto de vista estratégico e insumos para esse evento e materiais, etc. e tal. Então, foi uma outra experiência com foco mais administrativo, financeiro, que eu fui adquirindo. E é interessante porque eu não era só coordenador operacional dos 4 cursos que eu já era coordenador acadêmico, mas destes 4 e mais outros 13 cursos. Então eu era coordenador operacional de 17 cursos. Cursos da área de engenharia, da área de TI, da área da arquitetura e também de comunicação e design, que era o que eu já atuava. Eu também tive a oportunidade de ter experiências na área de ensino na Universidade Federal da Bahia, na Universidade do Estado da Bahia, como professor substituto, e isso me ajudou muito porque eu pude associar a expertise de ensinar em uma instituição pública estadual, instituição pública federal e também instituições particulares. E assim você tem uma expertise para entender públicos diferentes, necessidades diferentes, limitações e oportunidades que surgem e ter uma visão holística do ensino superior dentro da área de comunicação, da área de design, da área de gestão. Eu também tive a oportunidade de atuar em diversos segmentos da instituição, né, como membro de conselho superior, da CIPA, do núcleo de acessibilidade, ou seja, áreas que me permitiram ter um olhar também para necessidades específicas de colaboradores e também dos alunos. Eu tive a oportunidade de participar como avaliador do Guia do Estudante, avaliando instituições de ensino superior. Depois eu tive a oportunidade de atuar, e estou até hoje, como um avaliador do Guia do Estadão, também avaliando instituições de ensino do Brasil todo. E também atuo como avaliador do INEP, através do Ministério da Educação, avaliando os cursos de graduação, tanto para autorização, reconhecimento, renovação do reconhecimento delas e também institucional de todo o Brasil, e assim podendo ter uma visão bem profunda das necessidades e diferenças regionais. Isso se aprofundou quando eu tive o convite de participar como membro da comissão assessora também no INEP para o ENAD, onde aí então eu pude vislumbrar as principais carências que nós encontramos em termos de educação, de ensino, de gestão e encontrar caminhos para que pudéssemos fazer uma avaliação que melhor exprimisse dados
de todas estas áreas. Conheça um pouco mais sobre as habilidades e as competências de ZW na imagem que você vai ver a seguir. Eu gosto de ler, de viajar, de conhecer pessoas, lugares diferentes, fotografia, fazer pequenos reparos e principalmente estar com a família, que eu acho que é a base de todo ser humano, é estar com a família. Eu gosto de fazer trabalhos voluntários, doação de sangue. Eu já participei de projetos de reformas residenciais de comunidades carentes e quilombolas. Gosto de atuar também na área de orientação, treinamento, palestras para diversas comunidades, né, com foco na área de comportamento, psicologia, religião, história, a questão do aprimoramento profissional, sobre cultura. Já fui desbravador, né, também conhecido como uma espécie de escoteiro. Então eu gosto de me envolver com a sociedade e a comunidade, né, para aprender e poder de alguma forma contribuir com algo que eu tenha já aprendido. Dentre as homenagens, tivemos algumas nacionais, internacionais, homenagens carinhosas feitas por alunos, formandos, concursos. Dentre estes, eu gostaria de destacar o 4º desafio de design automotivo da Plasca SAI Brasil, onde vencemos na categoria de design interiores do carro que foi projetado. Eu era o orientador do projeto e o aluno Narques Alan foi o vencedor, e nós então competimos com designers, estudantes e professores do Brasil todo e saímos vitoriosos, e essa é uma premiação de que nós gostaríamos de destacar. Eu tenho a ZW Consultoria para pessoas físicas e jurídicas na área de ensino, gestão e design, e eu pretendo dar continuidade paralelamente a essa atividade, também a continuar minhas pesquisas na área de design de serviços e, com fé em Deus, em um doutorado e tal, dando continuidade aí a essas pesquisas. Eu sou ZW, professor, gestor, designer, comunicador, voluntário, e foi um prazer estar com vocês, e este foi o meu Vida é o Currículo.